Graças e paz, amados. Uma bela tarde, olha, maravilhosa. Esse cenário aqui, inigualável, né? Bom, pelo menos eu acho. Os cabelos aqui estão meio doidos, mas Deus falou lá no meu coração, você não vai deixar de levar a minha palavra, porque seu cabelo, você não tem que estar preocupada com a sua aparência, mas muito mais preocupadas com vidas que estão se perdendo. Então grave, esquece o cabelo. Eu tenho um amigo que ele é coveiro e ele estava me dizendo que o cabelo é a última coisa que fica lá, né? Quando o corpo enterra e vai, né, deteriorando, o cabelo fica, o cabelo não desmancha. Então, mas amados, na tarde desse dia, né, Deus tem me falado algumas coisas muito interessantes, muito pontuais, né? E que realmente é aquilo que às vezes as pessoas falam assim, mas eu sempre ouço falar que Jesus está voltando, está voltando, está voltando. Sim, ele tem um projeto de volta. E o tempo dele não é contado como o nosso tempo. Mas há sinais, muitos sinais. E basta, a gente tem hoje em dia acesso, né, a informações aí que não nos deixam ignorantes quanto a isso. Temos pregadores maravilhosos, estudiosos dessa área. Eu não sou uma estudiosa dessa área. Para eu falar muita coisa para vocês, eu vou ter que estudar bastante. Eu estudo o suficiente para eu entender, não para ensinar, né? Vai chegar um tempo sim, que eu vou ter mais tempo para fazer isso, mas não é hoje, não é agora, já. Mas uma coisa eu sei, mais importante do que saber, eu posso indicar a vocês, tá? Outros pastores, Naira Pedrini, que trabalha, né? Especialista em Apocalipse. E tem outros, mas no momento estou me lembrando dela. Que eu sigo, que eu gosto muito de acompanhar, admiro muito o trabalho, uma pessoa muito séria. Mas o que eu digo para vocês é que Deus tem nos convocado para falar a palavra dele, sabe? Os sinais estão aí, realmente. A volta iminente de Cristo. Ele está voltando e não há dúvida. Os sinais, né? Vai levar um tempinho ainda, né? Não é amanhã. E também ninguém sabe exatamente o tempo, porque nem Jesus sabia, e sabe, né? Deus não revelou. Mistério dele. Mas é necessário que nós paremos para pensar, né? Que há um motivo para a nossa existência, um propósito para as nossas vidas. E qual o motivo pelo qual eu estou vivendo, eu vivo, você vive, sabe? Se a nossa vida se ater a razões tão somente passageiras, temporais, né? Nós vamos ser muito infelizes. Nós não vamos suportar, né? As coisas que acontecem diariamente, né? Eu fui no pronto-socorro para fazer uma determinada avaliação e eu estava vendo, né? Nossa, né? Chora uma criança daqui, a fila enorme, as dificuldades, né, de atendimento e pensando, né? Pensando, repensando, orando também, né? Vendo as crianças com gripe, oh meu Deus, né? O pessoal reclamando dos atendimentos. É difícil, né? Pelo SUS, realmente é difícil, é complicado. Não tenho que reclamar do médico, me atendeu muito bem, demorou bastante. Cheguei lá, fiquei lá umas 3 horas, né, para ser atendido. Mas fui atendido. Pois bem, mas pensando, Jesus nos oferece uma vida tão gratificante, uma vida tão diferenciada. Nós não vamos ficar isentos de dores, porque Jesus disse, os seguidores dele, né? A multidão também ouviu, mas a multidão caiu fora. A multidão não quis saber, não. A multidão estava atrás dos milagres, do pão que ele oferecia, mas quando a palavra pesava, né? Quando não era agradável, o que eles faziam? Viravam as costas, né? E até apedrejaram. A mesma multidão que andava atrás para ganhar o pão, foi a mesma multidão que dizem, né? Mata, crucifica-o. Então ele disse para nós, no mundo tereis aflições. Essa é a natureza desse mundo que a gente vive. Mas ele nos garantiu também que ele estaria conosco. Ele nos daria o alívio, ele nos daria o lenitivo, ele nos daria esperança, ele nos daria a graça, que é a força para nós continuarmos lutando, continuarmos, não lutando nas nossas forças. Quando eu falo lutar, resistindo, na verdade, né? Com a palavra que diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Lembrando sempre que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Não é contra aquelas pessoas que a gente está se sentindo às vezes ferida por elas,
Não. Há uma cegueira espiritual, né? Há uma ignorância, às vezes há uma resistência, sim, um coração, uma dura cerviz, que a Bíblia fala, né? Pessoas que já ouviram falar da palavra e que ainda assim, né, continuam ali naquela resistência, continuam sendo autossuficientes. Sendo, o que é ser autossuficiente? Sendo o próprio Deus. Eu sou meu Deus, eu, as minhas regras, eu faço o que eu quero, não estou nem aí, nada tem consequências. Esse mundo não é de ninguém, tipo assim, né? E tem, nós não podemos negar, né? Mas nós que cremos em Cristo, que queremos crescer em fé, queremos a edificação da nossa fé, dia após dia, crescermos cada dia mais, nós buscamos, né? Compreender a palavra e buscar em Deus esclarecimentos, buscar em Deus esse consolo, essa esperança diante dos reveses das nossas vidas, diante das lutas, diante dos problemas que todos nós temos. Eu duvido, é óbvio, né? É até um comentário redundante, dizer que ninguém tem problema, que ninguém está passando por dificuldades, por conflitos. Nós temos momentos, né, com relação às coisas naturais, ao mundo, né, de alegria, sim, de satisfação. Mas, o que é, né? Eu estou pensando aqui. Mas o mais importante, para que nós tenhamos a paz mesmo, que vai além da compreensão humana, que vão olhar para nós e dizer assim, não é possível, você está passando por tudo isso, está aí de pé, rindo, está aí cheio de esperança, está aí, né? Como é isso? E isso é quem segue Jesus, sabe? Vão escorrer lágrimas nos olhos, né? Eu entrei em um lugar agora, a moça estava chorando. Falei, as lágrimas têm anestésico, elas ajudam a suportar essa dor aí que você está sentindo, mas Jesus vai te dar alegria. Brinquei com ela. E continuar, a missão, o nosso desafio, né? É a disciplina de continuar dia após dia, priorizando Deus, o conhecimento de Deus, sabe, nas nossas vidas. Eu não vou entender as circunstâncias que me cercam, sabe? Eu vou viver muitas coisas. Eu estou vivendo, você também deve estar vivendo muitas coisas que você não entende. Mas não nos apeguemos ao entender, porque o entender vem embutido também de um desejo de controle que nós não temos. Mas vamos prosseguir em conhecer esse Deus. Vamos ser íntimos dele para ouvir a voz dele, principalmente nesse tempo em que nós precisamos de muito discernimento. Discernimento de espíritos. Às vezes você pensa que você está falando com uma pessoa, você vai dizer, que é isso, pastora? Não, é assim, tudo bem. Quem não acredita, cada um é livre para acreditar, né? Você está pensando que você está falando com uma pessoa, o corpo dela está ali, mas ela já está tomada, sabe? Ela já está até, né, habitada ali de demônios. Por isso que a palavra fala, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então a linguagem, a nossa postura deve ser outra, sabe? E ter esse discernimento, ter essa compreensão, só com Jesus nos guiando, nos dando forças, nos dando discernimento, sensibilidade. Se nós formos o tipo de pessoa, tá me magoando, tá me machucando, sim, vai magoar, vai machucar, vai doer, você vai chorar, você não vai entender. Qualquer ser humano normal vai passar por isso. Mas é necessário, como eu falei, passar. É necessário que, com a ajuda de Jesus, com a graça dele, com a oração, com a leitura da palavra, com a comunhão com outros irmãos, porque há muitos irmãos passando pelas mesmas aflições que eu estou passando, que você está passando, sabe? Aí nós vamos continuar seguindo, de fé em fé, de glória em glória. Hoje eu gravei, né, um rio, e ele dizia, tinha uma canção, né, de Cris Duran, se eu pudesse imaginar, né, quando me encontrar com Deus, como será? Se ele vai pular, se ele vai dançar, se ele vai sorrir, né? Se eu pudesse imaginar, não dá para imaginar. Eu procuro, às vezes, quando vou dormir, né, eu me imagino ali na palma da mão de Jesus, eu me imagino abraçada a ele, sabe? E a minha mente não consegue imaginar, não consegue, se eu pudesse imaginar. E quando encontrar, então? Nossa,
Então, é continuar de fé em fé, né? Para muitos nós vamos parecer loucos, mas eu sempre digo, tá me chamando de doida? Tá me elogiando, porque a Bíblia fala que nós receberemos esse nome, loucos, louca. Nossa, como eu ganho esse nome. Aí eu falo assim, gente, para mim isso é elogio. É elogio porque a Bíblia afirma que nós seremos chamados de loucos, né? É Jesus, né? Na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, sabe? Qualquer um dizia, nossa, ele tem poder para descer daquela cruz, ele tem poder, né? Para acabar com o inimigo assim, num olhar, e ele não fez. Louco, né? Loucura para o homem natural entender como o outro dá a vida assim. E aí? Não. Deu a vida, nos gastaremos em falar da palavra, porque nós sabemos que há algo, um tesouro incomparavelmente precioso nos aguardando. Aqueles que continuarem na sua essência, da qual vieram, da qual eu vim, que é a do meu Pai. Eu fui feita à imagem e semelhança dele, que me convoca a amar. E amar não é sentimento. Se eu for achar que amor é sentimento e ficar, né, no mimimi, volto a dizer, podemos chorar, vai doer muitas coisas, precisamos de colo, precisamos de consolo, isso não é mimimi. Isso é um lado humano. O próprio Jesus, lá no Getsemane, disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. A angústia que ele sentiu, a dor que ele sentiu, se o próprio Deus sentiu, como que eu não vou sentir, como que você não vai sentir? Né? Mas, com a ajuda de Jesus, nós vamos conseguir passar por isso tudo. E ainda encontrar paz, encontrar alegria. Isso não é de repente. Isso é de fé em fé, de glória em glória, de obediência em obediência, sabe? De renúncia em renúncia. Não querendo, né? Achar que vamos fazer justiça com as próprias mãos, vamos vingar as injustiças, vamos provar para alguém que não somos aquilo que estão falando, que não é bem assim. Não tenta porque é desgastante, né? Você vai sair, talvez, mais machucado ainda. Mas a gente faz isso, eu já fiz isso, eu mesma já fiz. Porque é um processo, nosso aprendizado, nossa caminhada espiritual, porque a nossa alma é a sede das nossas emoções, o espírito está pronto, mas a carne precisa ser banhada pelo poder do espírito, precisa, olha que maravilhoso, ouvir a voz do espírito, caminhar, né? Aí, como Jesus, ele suou sangue, né? O suor dele foi de sangue. E a ciência fala que quando a pessoa chega a suar sangue é o máximo da angústia. Então, amados, é isso. Volto a dizer, somos o quê? Discípulos ou multidão? Vamos querer ouvir o anúncio do Evangelho que nos diz que não é assim. Venha para Jesus, você vai andar com um carrão, você vai ter aquela casa, você vai... Ei. Tô dizendo que você não pode ter, não. Você pode ter. Oh, pessoal, a turma da Bíblia e a turma, olha a intimidade. Tinham vidas abastadas, sabe? Mas não vá para Jesus. Não vamos para Jesus buscando isso aí como prioridade, não. Isso é consequência. É consequência porque ele fala, se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos obedecer. E o Senhor, meu Deus, me honrará, me dará tudo que eu preciso, não me deixar faltar nada, sabe? Então ele me dará honra sim, ele me dará o que eu preciso. Se ele quiser me dar coisas desse nível, ele vai dar. Mas se ele quiser também, eu não vou gastar o meu tempo, a minha energia, a minha vida para correr atrás disso não, tá? Não vou fazer isso. Porque não é isso que ele me ensinou, né? Olha o ensinamento que ele teve quando ele veio, quando ele andou com os discípulos. Totalmente oposta. Mas nós vemos sim hoje uma pregação do Evangelho para atrair as pessoas, né? Por que atrair? Que aí vem, né, algumas recompensas materiais, né? Infelizmente. E aí muitos são enganados. Mas todos vão dar conta dos enganos que pregarem, que falarem, que viverem. Diante de Deus ninguém vai passar, né? Desapercebido. Principalmente os líderes, nós que pregamos a palavra.
Então, amados, a minha mensagem para você, para mim hoje. Prossigamos. Prossigamos. Continuemos. Tá doendo? Passa. Jesus consola. Só Ele tem um lenitivo, bálsamo maravilhoso. Vamos virar para ali um pouquinho para você ver as palmeiras maravilhosas, olha. Então, olha, não é lindo? Olha que natureza belíssima que Deus nos deu, olha. Maravilhas, que céu azul. Tudo muito lindo, né? Então, vamos pedir a Deus fé. Eu falo, eu sou agraciada, eu tenho amigos que são irmãos. Isso não tem uma quantidade grande, né? Daqueles bem íntimos. Não é possível ninguém ter, né? Segundo as pesquisas aí, o máximo que você vai ter para sustentar essa amizade aí, para corresponder, são 3, né? Então, eu falo, não me falta um amigo, porque Jesus disse, né? Aqueles que são filhos do meu pai, esses são os meus irmãos, esses, eita, o cabelo, são esses. Então, que nós tenhamos amigos, porque não é bom que o homem fique só, não é só o casamento, né? Amizade, é tudo mais, sabe? Que você tenha amigos, que você possa receber, e vai receber. Isso aí é real, de Deus, aquilo que você precisa para continuar a caminhada. Vamos brincar um pouquinho, mas falando muito sério. Estamos combinados assim. Eu oro por você e você ora por mim. Deixa aí seu pedido de oração. Deixa seu agradecimento também, sabe? Oremos uns pelos outros, porque isso é ordenança bíblica. E procuremos congregar. Congregar, estar ligado ao corpo de Cristo. Ele vem levar a sua igreja. Ele vem levar, não estou falando de placa denominacional. Escolha aquela que você sentir paz no coração, que você sentir acolhido, que você sentir que é verdade, sabe? Aquilo que o Espírito Santo vai te tocar e vai te mostrar e vai te revelar, tá? Eu não estou aqui para pregar a placa de igreja, estou pregando a Cristo, meu mestre. Amém? Então vamos orar um minutinho juntos? Deus, em nome de Jesus, o Pai, na tarde deste dia. Ah, Paizinho, Tu és tão lindo, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és perfeito. Não tem palavras aqui nessa terra para expressar quão grande, quão santo, quão tudo Tu és, ó Deus. Toma cada coração, Deus, cada mente, ó Deus. Que venha, Deus, a metanoia, né? Que é a renovação de mente, que acontece quando nós procuramos a Tua palavra, pedimos e permitimos e temos atitudes correspondentes para que a Tua vontade, Deus, que é perfeita, boa e agradável, aconteça nas nossas vidas através do conhecimento da Tua palavra, Deus. Não vamos nos virar nem para a esquerda nem para a direita, seguirmos caminho algum sem que ouçamos, como a Tua palavra fala, né? A Tua voz nos dizer, este é o caminho, seguir por ele. E que possamos ser, ó Pai, Bíblias vivas andantes, igreja viva andante, por aí. É isso que eu te peço, Deus. Que a Tua palavra fala também. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Nos ajude, Senhor. Sem a Tua graça, sem a Tua presença, sem o Teu amor, nada podemos. Aquele que se sente só, desamparado, desorientado, traído, rejeitado, confuso, ó Deus. Ah, Paizinho, toca agora no mais profundo desse coração, dessa mente, ó Deus. E traga, Deus, dê a essa pessoa, Deus, aquilo que ela precisa, Deus. Porque é desejo do Senhor que ninguém, nenhuma só pessoa se perca, Deus. Esse é o seu desejo, Deus. Então por isso nós oramos, que a palavra tem poder. Aquilo que a oração não puder fazer por nós, nada fará, Deus. Então nós nos entregamos a Ti, Deus. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui na tarde deste dia, falando de Ti e do Teu amor, ó Pai. Nós chamamos, fortaleza nossa, que adestre as nossas mãos para a batalha, de forma que podemos dobrar, envergar arcos de bronze. Ai, ó, virei até para lá, olha que anel lindo, Jesus, olha. Lindo, lindo, né? Um beijo no seu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta os vídeos, compartilhe, porque isso aí vai fazer com que a palavra chegue a outros que precisam. A mídia está aí para isso, Deus permitiu, mas nós precisamos uns dos outros, ninguém faz a obra sozinho. Como eu disse, eu recebi uma ligação aqui, interrompeu. Nós somos semeadores da palavra, não fazemos a obra sozinhos. Eu preciso de você, Jesus precisa de nós. Amém? Aleluias. Até o próximo vídeo.